É só falar. Alô, bom dia, tudo bem? Bom dia para mim, porque eu não almocei ainda. Bom dia, Paulo, tudo bom? Bom dia, querido. Pode falar, meu querido. Tá certo. Pastor, eu estou com uma questão da seguinte forma. O que acontece? Eu sou de Brasília, tá? Me casei tem 2 anos. Há 1 ano, meu pai veio a falecer. E o que acontece? Foi um período muito difícil para mim. Eu morei em Brasília, mudei para o Paraná, com a esposa nova. Eu tinha um casamento antigo. No meu casamento eu tenho 2 filhos, mas eles já são maiores. O que acontece? A minha esposa, ela sempre teve uma restrição muito grande com relação à minha mãe, sempre colocando dificuldade. Eu vejo que é muito um ciúme um pouco possessivo meu. Inclusive até para os meus filhos. Um pouco o quê? Ciúme possessivo. Ciúme possessivo, certo. Isso. O que acontece? Aí, esse ano agora, em dezembro para janeiro agora, nós fomos em Brasília visitar minha família. E o que acontece? O grande problema que aconteceu é que parece que eu fui visitar minha mãe, meus filhos e meus irmãos. A minha esposa parece que foi comigo para poder ver, para poder criar como é que eu vou dizer, caçar defeitos no povo, entendeu? Tipo o seguinte, coisas que denegriam, entendeu? Sua mãe não gosta de você, sua mãe não se importou, coisa e tal. Porque no meio da questão, como meu pai faleceu, tem uma questão de financeira também, entendeu? E eu não sei se ela está colocando aí, ela fica jogando, olha, você tem que correr atrás dos seus direitos, você tem que, por exemplo, for colocar no inventário, mas, por exemplo, tudo que aparece no inventário, parece que eu sempre tomei o prejuízo em tudo. É como se a minha esposa ficasse me colocando sempre contra a minha família. E eu não vejo a minha família como um problema. Não estou gostando nada disso. Uhum. Sinceramente, meu filho. Eu ia ter muito medo se de repente a minha mulher começasse a me apresentar esses sintomas. Uhum. Muito. Eu entraria num sentimento de profunda desadmiração se ela viesse com essa história. O que está acontecendo comigo? Uhum. Isso é uma rota de colisão contra o amor e contra a harmonia e contra a pacificação familiar, contra a reunião dos que se querem bem. E uma pessoa, desculpe eu lhe dizer, como a sua mulher, é como uma maçã podre numa salva cheia de maçãs boas. Apodrece as outras com uma rapidez brutal. Enorme. Olha, eu sei o significado de uma pessoa que carrega um espírito ruinzinho e o que ela cria no meio de pessoas que se davam bem. Quem, por exemplo, tem a experiência de ver pessoas novas de repente serem introduzidas na família, como quando você tem muitos filhos, e aí às vezes um deles namora alguém ou encontra alguém que começou a se interessar e traz a pessoa para a tua mesa, meu Deus, às vezes não é nada, é uma boa pessoa que vai chegar ali, vai ficar o tempo que ficar. Se ficar para sempre, ficou, caso case, e às vezes vai embora. Outras vezes é uma destruição. É uma pessoa que quanto mais vem, mais mal faz a todos. Então... Deixa eu colocar uma outra situação também. Uhum. O que acontece? Por exemplo, eu sou evangélico desde a minha infância, eu tenho 43 anos, minha esposa tem 30. Eu sou evangélico na Batista. Quando eu mudei para cá, nós vimos para a Assembleia de Deus. Meu sogro é pastor assembleiano, sabe? Aí sempre vem com aquela história bem assim. Me diga isso, né? Então, aí sempre vem com aquela história bem assim, bem legalista, sabe? Aí sempre vem com aquela história bem assim, olha, larga a tua parentela e vem pra minha e faz tudo que eu te mandar.
Parece profecia de Labão. Profecia de Labão. Tá querendo usar a filha para fazer você fortalecer a parentela dele, trabalhar para ele, para fortalecê-lo e enriquecê-lo. Filho, cai fora disso. Isso é um princípio tribalista de 3.500 anos atrás. Os caras ficam orientando a vida deles hoje. Pô, princípios trabalhistas, sai da tua casa, da casa de tribalistas, da casa do teu pai, vai para lá. Pelo amor de Deus, quem mais saiu da casa do pai? Só quem precisou. Quem não precisou no passado ficou, não é? Então a gente faz na vida o que é bom pra gente. Mas não é o que sogro manda, nem que sogra manda, nem o que ninguém manda. Você está com 46... Ele não fala muito. 43. Eu sei, mas ela é intérprete dele, ela é a Arão dele. Você está com 43 anos, meu filho. Na minha idade, com 43 anos, a gente tinha acabado de entrar na meia-idade. Agora que já não está mais entrando. Ela tem 30. E ela 30, cheia de caprichos. Você já foi morar lá para atender, provavelmente, o anseio dela, da família dela, para deixá-la mais confortável, mais perto dos seus, mas qualquer outra coisa, não foi isso? E agora, quando você vem esporadicamente aqui, ela vem junto só para ficar secando a sua felicidade, para ficar tentando interpretar de maneira diabólica e negativa, claro, o que nem existe. Ela cria, fomenta interpretações e fica querendo colocar no seu coração uma desconfiança permanente em relação aos membros da sua família, que você está sendo enganado, que você tem que procurar a sua herança. Esse tipo de mulher que fica dizendo que o cara tem que ficar atrás da herança dele, eu fujo de gente que se preocupa com isso. Fujo. Uma mulher que, só um minutinho, uma mulher que não encontre no seu marido a sua herança e o seu galardão, e um marido que não encontre na própria esposa a sua herança e o seu galardão, que ficam querendo saber o que o pai dela tem, o que a mãe ou a família dele tem, essa relação, para mim, já era. Deus me livre de ter um genro assim, uma nora assim, um filho assim, alguém assim na minha casa. Sinceramente. Apodrece o resto, cria um espírito do mal, vai azedando. Aí as pessoas começam, depois de um tempo, elas deixam de confiar em ti, porque elas desconfiam da tua mulher. Aí elas vão começar a dizer, não, na frente dele não fala isso não, olha a mulher dele aí. Como eu vejo, muita gente querida minha, mas que casou mal. A gente só consegue ter conversa franca com aquela pessoa quando a mulher dele não vai. E? Quando as mulheres desses amigos não estão. Porque nós perdemos a confiança nelas há décadas atrás. Então, na presença delas, só o óbvio. Nada mais íntimo. Contigo está acontecendo a mesma coisa. E vai crescer. Então, ou você enquadra a sua esposa mesmo, veementemente, ou ela vai crescer nessa história, vocês vão se amargurar. E se você já não a está desadmirando totalmente, é nesse caminho e nessa inclinação que vocês estão prosseguindo, sem falar que a permanência dela com essa visão, esse estado e essa mente dentro da sua relação familiar vai apodrecer o que hoje é bom. Entendeu, meu filho? Entendi. Pode falar, você ia falando outra coisa? Não, muito obrigado. Não, eu queria até dar, na verdade, um testemunho, sabe? Eu conheço o senhor só de ouvir falar há muitos anos, até pela convivência com a família que mora aí perto, sabe? Mas eu nunca me interessei. Eu comecei a ouvir sobre o caminho da graça mesmo, com um pastor lá de Singapura, que chama Joseph Prince. Aí eu sempre procurei alguém aqui, aí tipo o seguinte, aí eu consegui definir direitinho o que é graça e o que é lei. Isso tem mudado minha vida completamente, sabe?
Ultimamente eu tenho ouvido muito as pregações do senhor e tem sido uma bênção para minha vida, tá bom? Amém, meu irmão. Já testemunho, tá bom? Amém. E Deus abençoe. eu gostaria de ser útil a você e que essa palavra que eu disse ajude você a estabelecer os parâmetros de equilíbrio a partir dos quais você vai andar. E se você vai tentar preservar seu casamento, deixe bem claro para sua mulher. Eu por ter um filhinho de 3 meses, eu tento minha ideia é sempre preservar, e sempre, mesmo antigamente, era sempre preservar o casamento. Mas está ficando complicado, porque apesar de sempre tem uma negativa, entendeu? Uhum. Diga a ela, reproduza a ela, não diga que fui eu, mas se você crê no que eu estou lhe dizendo, ouça a nossa conversa e reproduza para ela em suas palavras, com sua convicção, o que você concordou comigo no que eu disse. E diga que não dá para ser diferente, do contrário, vocês não vão conseguir ir adiante. E que você não está brincando disso. Não está mesmo. Você não vai aceitar se mudar para o continente da família dela só porque ela vê com olhos maus, ou ela tem na minha maneira de ver, ela já carrega esse espírito de dominação, de possessividade, de controle, que ela aprendeu na cultura familiar. A mãe dela também é dominadora? Na verdade é matriarcal. Pois é, e ela está reproduzindo o modelo. Mesma coisa. Mesma coisa que ela aprendeu. E você não vai aguentar. Se continuar assim, vocês vão se arrebentar. Aí se for para se arrebentar, não deixe prolongar muito tempo. É melhor resolver enquanto o neném é jovem, criancinha, tenra, de meses, do que depois de um tempo, quando tudo fica mais pesado para todo mundo. Mas eu não estou recomendando nada, a não ser conversar com ela e dizer que desse jeito não dá e você não conseguirá seguir, que o processo de desadmiração no seu coração é crescente e que você não pode fazer nada a respeito. Não dá para você amar e gostar dessa atitude dela. Isso mexe com todos os seus princípios de fé, de amor, harmonia e de tolerância familiar. E do contrário, vai ser insuportável. Tem uma questão que fala assim, você tem que respeitar a sua mãe, respeitar pai e mãe, mas respeitar pai e mãe não é baixar a cabeça, não sei o quê. Na verdade, eu fico até calado. Não, ela foi criada numa cultura totalmente diferente. É o mesmo país, mas é uma cultura quase islâmica, de tão patriarcal quando é patriarcal e matriarcal quando é matriarcal. Mas é uma cultura da antiguidade, você entendeu? Que está presente com essa coisa separatista, de venha para a nossa tribo. Ou então pague um grande dote Ô, Caio. para levá-la para longe. Mano, eu tô aqui, meu filho, tá bom? Qualquer coisa é só nos acessar. Não. Que Deus te abençoe.